fantasma, tipo fantasma mesmo. Eu não penso que seja um ser humano que morreu. Eu penso que é um demônio. Mas claro que eu acredito. Acredito mesmo. Mas não acho que pessoas voltam. Tá, não, então vamos lá. Se eu tive uma visão do fantasma da minha avó, na tua opinião, não é minha avó. Não. É um demônio que se manifestou. Pra onde vão as pessoas que morreram, então? Então, antes da ressurreição de Cristo, no Velho Testamento havia um lugar chamado Sheol, onde que as pessoas ficavam. Chamava Sheol. Jesus conta uma história, graças a Deus que ele conta essa história, de dois homens. Um era um cara rico, mas maldoso, não tinha temor algum a Deus. E o outro era um homem muito pobre, mas que era temente a Deus, chamado Lázaro. E ambos morrem e estão no seio de Abraão. E aí Jesus vai descrevendo a história e fala que o rico estava de um lado morrendo de sede e ele vê o Lázaro e ele fala assim, pai Abraão, ele está falando, então quer dizer, tá próximo, ele consegue ver. Pede pro Lázaro molhar a mão na água e pôr na minha língua que eu estou morrendo de sede. E o pai Abraão fala para ele assim, os que estão aqui não podem ir para aí e os que estão aí não podem vir para cá. Aí ele fala, então deixa eu voltar para casa da minha família para eu avisar os meus irmãos. E o Abraão fala para ele já tem as leis e os profetas. Está falando do quê? Da Bíblia. A lei é a Torá e os profetas é um Naviim. Né? No Velho Testamento inteiro é chamado de Tanar. Tanar é de Torá, depois Nabiim, que são os profetas, e o Ketubim, que são os escritos tal. Então, isso o judeu chama o Velho Testamento, que é a Bíblia deles, de Tanar. E Jesus falou, eles têm a lei e os profetas. A ele ouvir. Ou seja, o que a gente tira como inferência isso? Que Deus não vai deixar ninguém voltar. Não pode voltar. Então, quem é que aparece? São espíritos enganadores. Existem espíritos chamados espíritos de familiaridade. O cara acompanha a tua família há gerações. Ele consegue imitar sua voz. Não tem gente que imita a voz? Você não cansou de receber os caras que vêm aqui imitar? Agora, o cara acompanha, ele vê a tua família, ele vê tudo que você faz, ele sabe dos seus segredos. Aí ele vai, entra no médium e conta o que aconteceu. Isso é o que a gente entende da Bíblia. Tenho super respeito, eu tenho amigos espíritos que pensam diferente de mim, mas na Bíblia a gente sabe que não pode voltar. Então eu acredito que tenha os espíritos, fantasmas, mas não de seres humanos. São demônios. Tá, não, meu ponto seria, se fossem seres humanos, se esses fantasmas, o que são? É a alma ou o espírito? O que tá no seio de Abraão é o espírito. É o espírito. Tá. Porque a alma e o corpo ficam enterrados, aguardando o dia da ressurreição. Porque alma e espírito, alma e corpo são físicos. O que é a alma, segundo a Bíblia? É a psique. O que é a psique? É a sua mente. O que é a sua mente? Resultado de interação de bilhões de neurônios que fazem sinapses e pensam. O seu cérebro, ele tem áreas inteiras de memória, mas se você olhar fisicamente, se você tem uma pessoa que sofre um acidente, ela pode perder memória, ela pode perder a habilidade de fala, porque atingiu fisicamente uma área que era responsável por aquilo. Então, a alma, a psique, que é a sede do intelecto, dos pensamentos, do raciocínio, da vontade, é físico. Faz parte da natureza física. Então, corpo e alma, quando o indivíduo morre, ele fica debaixo da terra. O espírito é outra natureza espiritual, que é a natureza de Deus. Esse é eterno. Esse não fica dormindo. Entendi. Agora, o corpo e a alma vão ficar aguardando o dia da ressurreição, que a pessoa vai receber, né, novamente a plenitude de tudo.